O mundo visto por alguém que pensa demais, existe algo estranho sobre crescer. Você começa acreditando que o mundo é simples, faça o certo, esforce-se, tenha fé, seja forte. Mas conforme o tempo passa, você percebe uma coisa desconfortável. O ser humano não funciona em linha reta. Às vezes você sabe exatamente o que deveria fazer e mesmo assim não faz. Você entende a solução, mas continua repetindo o erro. Você quer paz, mas alimenta guerras internas que ninguém vê. E isso quebra uma ideia perigosa, a de que conhecimento sozinho transforma alguém? Por que não transforma? Se transformasse, ninguém procrastinaria sabendo das consequências? Ninguém voltaria para hábitos que já destruíram partes da própria vida. Ninguém lutaria contra si mesmo dentro da própria mente, mas luta. E talvez seja porque o ser humano não vive apenas por lógica, ele vive por interpretação. Você não reage apenas ao mundo, você reage ao significado que o mundo ganhou dentro de você, e isso explica muita coisa. A mesma dor que destrói uma pessoa pode construir outra. O mesmo silêncio pode ser paz para alguém ou tortura para outra pessoa. O mesmo fracasso pode significar acabou para um e agora começou para outro. Porque a realidade externa importa, mas a realidade interna decide como ela será absorvida. E talvez seja por isso que a mente humana seja tão fascinante e tão perigosa. Ela consegue transformar lembranças em prisões, hipóteses em medos, pensamentos em identidades. Você pensa algo uma vez, depois duas, depois 10, e sem perceber, aquilo deixa de ser um pensamento. Vira quem você acredita ser. E poucas coisas limitam mais um ser humano do que uma identidade construída pela repetição de pensamentos não questionados. Mas existe outro lado disso. Se pensamentos conseguem construir limites, consciência pode reconstruir possibilidades, só que consciência não é confortável, porque consciência exige encarar partes suas que não combinam com a imagem que você criou sobre si mesmo. Seu ego quer parecer coerente, mas sua mente é cheia de contradições. Você quer disciplina, mas também quer alívio imediato, quer liberdade, mas busca controle, quer propósito, mas teme o preço de viver um propósito real. E talvez maturidade seja justamente parar de fingir que essas contradições não existem, porque negar o caos interno não elimina ele, só o torna invisível. E o invisível costuma controlar mais do que aquilo que é reconhecido. Talvez por isso tantas pessoas estejam cansadas sem entender exatamente do que. Não é só trabalho, não é só rotina. Às vezes é o peso de sustentar personagens internos, a obrigação de parecer forte o tempo inteiro, de ter respostas, de parecer evoluído, de estar bem. Enquanto por dentro existe uma guerra silenciosa entre quem você é e quem acha que deveria ser. E aqui aparece algo importante. Disciplina não é simplesmente fazer coisas difíceis. Às vezes, disciplina é parar de fugir da própria consciência. É sentar sozinho com pensamentos que normalmente seriam abafados por distração, conteúdo, ruído, movimento constante. Porque o silêncio revela coisas. Ele revela dependências emocionais, medos antigos, desejos contraditórios, partes suas que continuam influenciando decisões mesmo quando você acredita já ter superado. Mas existe uma razão pela qual tanta gente evita isso. Olhar profundamente para si mesmo tem um preço. Você perde certas ilusões. E ilusões, por mais falsas que sejam, podem oferecer conforto. Só que conforto nem sempre significa verdade, e viver muito tempo distante da verdade interna cobra juros em ansiedade, em vazio, em confusão, em uma sensação estranha de estar vivendo, sem realmente sentir presença na própria vida. Então surge uma pergunta inevitável: o que realmente muda alguém? Talvez não seja apenas dor, nem motivação, nem conhecimento. Talvez seja percepção. Porque no instante em que você realmente enxerga algo, profundamente, fica difícil voltar ao estado anterior. Não impossível, mas difícil. É como aprender uma verdade sobre si mesmo que reorganiza tudo. Você passa a perceber padrões antes invisíveis, reações automáticas, feridas disfarçadas de personalidade,
Medos escondidos atrás de racionalizações inteligentes? Isso dói, mas também liberta, porque aquilo que é visto pode finalmente ser confrontado. E talvez esse seja um dos maiores paradoxos da existência. Quanto mais consciência você desenvolve, mais percebe o quanto ainda não controla. Mas, curiosamente, é exatamente aí que começa uma forma mais real de liberdade, não a liberdade de fazer tudo o que deseja, mas a liberdade de não ser escravo de cada desejo, medo, impulso ou narrativa mental. Talvez viver seja isso, não eliminar o caos, mas aprender a não entregar o volante da própria vida para ele.